92% das famílias brasileiras estão presas em algum tipo de dívida hoje. Uma engrenagem fria que mói silenciosamente o futuro de milhões de pessoas todos os dias sem piedade. Ele estava sentado no carro, com o motor ligado na frente da agência bancária. Um homem adulto tremendo de medo, olhando para o saldo zerado enquanto as contas batiam implacavelmente na porta. O abismo financeiro finalmente o engoliu por completo naquela tarde de terça-feira. Mas antes de eu continuar, você precisa entender como tudo começou e como esse pesadelo foi desenhado para acontecer. O erro dele não foi gastar demais no fim de semana com a família. O erro fatal foi ignorar a base sólida que qualquer obreiro precisa antes de erguer seu próprio templo. Eu já vi isso acontecer dezenas de vezes ao longo dos anos. Homens desesperados buscando soluções mágicas e atalhos fáceis para problemas que exigem anos de paciência e disciplina para serem resolvidos. O que vou te dizer agora, poucas pessoas ouvem antes dos 40 anos de idade. É uma lição dolorosa que custa muito caro para quem decide ignorar. Sente-se e preste muita atenção. O jogo moderno foi desenhado matematicamente para sugar o seu patrimônio lentamente. Eles querem você correndo na roda dos ratos, trocando o seu tempo precioso por migalhas que não compram liberdade. Enquanto você trabalha sem parar, a inflação devora silenciosamente o seu suor e a sua energia. É uma forma moderna de escravidão, elegantemente vestida com roupas de grife e propagandas coloridas. As grandes instituições nunca vão te ensinar o fundamento real sobre o dinheiro. Eles mantêm esse conhecimento ancestral trancado a 7 chaves para garantir que a massa continue cega e dependente. Deixam você sem instrução para que poucos continuem no topo, construindo seus castelos gigantescos usando a sua ignorância como principal matéria-prima. Você foi programado desde o nascimento para falhar financeiramente. A verdade oculta que ninguém te conta é que a verdadeira riqueza não nasce da sorte. A construção de uma fortaleza financeira exige disciplina inabalável de aprendiz e visão estratégica de mestre. Não existem atalhos reais quando falamos da lição da pedra. Na antiga tradição, nós aprendemos que o primeiro passo para o sucesso é sempre brutal e exige sacrifícios que poucos suportam. Requer lapidar as suas falhas, remover os excessos da sua rotina e focar apenas no que sustenta o seu alicerce moral e material. A matemática implacável do capital não perdoa desatentos. Muitos iniciados acreditam que o segredo está em ações brilhantes ou criptomoedas desconhecidas. Mas o capital não se multiplica de forma sustentável se você ainda não aprendeu a gerar valor verdadeiro. Por isso, hoje nós vamos descer as fundações do ofício. Vamos explorar os 5 investimentos essenciais que qualquer homem sério precisa fazer se estiver começando do mais absoluto e doloroso zero. O primeiro investimento de qualquer aprendiz nunca é no mercado financeiro. O primeiro passo é investir diretamente nas ferramentas do seu ofício diário. É ali que a sua guerra real acontece. Você não pode tentar multiplicar aquilo que você ainda não sabe gerar com maestria e excelência. Se você trabalha com as mãos, sacrifique o que for preciso e invista no melhor martelo. Se o seu trabalho exige a mente, compre o computador mais rápido e o software mais eficiente que o seu dinheiro puder alcançar. Uma ferramenta cega e barata consome a sua alma. Trabalhar com equipamento inferior exige o dobro do esforço físico e mental, entregando sempre a metade do resultado esperado. O ofício exige respeito absoluto de quem deseja dominar a sua arte. Aprimorar a sua própria capacidade de entrega é o investimento com a maior margem de retorno inicial possível. Se você aumenta a sua capacidade técnica de gerar caixa hoje, tudo acelera. Um obreiro inteligente entende que o seu corpo e as suas ferramentas são o motor principal do seu progresso financeiro. O bom trabalhador honra profundamente as ferramentas que garantem o seu pão. Eu já conheci jovens ansiosos que queriam colocar dinheiro na bolsa antes mesmo de aprender a apertar um parafuso com precisão. Eles ignoraram a instrução básica da ordem sobre o valor do trabalho. O resultado foi trágico e previsível. O mercado financeiro destruiu cada centavo suado deles em questão de dias. Nunca tente pular os degraus de evolução na grande construção do seu templo. Quando você investe na sua profissão, você aumenta o seu valor percebido no mercado. Seus clientes pagam mais pela mesma hora trabalhada porque a sua execução se torna impecável e veloz. Esse aumento imediato de renda é o combustível puro que vai alimentar o resto da sua jornada de construção. Sem dominar o próprio trabalho, qualquer outra estratégia financeira é apenas delírio puro. Invista em cursos práticos, certificações e maquinário de ponta. Não veja isso como um gasto ruim. Veja como a fundação de cimento armado que vai sustentar o peso do seu futuro império.
Somente após dominar a sua capacidade de gerar capital através do seu suor e técnica aprimorada, você estará realmente pronto para dar o próximo passo na senda do conhecimento financeiro. O segundo investimento obrigatório para construir o seu lastro patrimonial são livros de fundamentos e mapas mentais. Essa é, sem sombra de dúvidas, a mentoria mais barata que existe na Terra. Ao abrir um bom livro, você basicamente compra uma vida inteira de sabedoria destilada por apenas alguns poucos trocados. É um roubo legalizado contra a ignorância que assola a grande massa. Durante uma sessão de instrução antiga, um mestre sábio me disse que a ignorância é o imposto invisível mais cruel e caro que pagamos ao longo de toda a nossa vida. Ler não é um mero entretenimento para passar o tempo. É o ato agressivo de absorver o conhecimento ancestral daqueles generais que já venceram as batalhas que você ainda vai enfrentar. Você precisa dominar urgentemente conceitos duros como juros compostos, alavancagem assimétrica e margem de segurança. Um princípio financeiro esquecido hoje pode ser a causa da sua falência na próxima grande crise. Alimente a sua mente com agressividade antes de tentar encher os seus bolsos com facilidade. A mente vazia é um terreno fértil para golpistas que vendem sonhos impossíveis para homens desesperados. Apenas um homem tolo tenta desbravar uma selva escura sem olhar o mapa desenhado por quem já sobreviveu aos predadores. O conhecimento estruturado e aplicado é a lanterna do verdadeiro iniciado. Esse conhecimento profundo revela as armadilhas matemáticas escondidas no sistema, onde a massa cega sempre tropeça, perde tudo e volta à estaca zero, culpando o governo pela sua própria falta de visão. Estude a história das bolhas financeiras, as leis do dinheiro de Babilônia e a psicologia humana diante do risco. O mercado é feito de padrões repetitivos, impulsionados por medo e ganância absoluta. Compre 10 livros fundamentais sobre capital. Leia cada um deles 3 vezes e desenhe esquemas mentais. Essa pequena biblioteca custará menos que um jantar, mas mudará a rota da sua linhagem. Cada página absorvida é um tijolo a mais no muro do seu intelecto. Na fraternidade, nós sabemos que o dinheiro pode ser roubado durante a noite, mas o conhecimento é inalienável. Quando a sua mente entende as engrenagens ocultas da economia, você deixa de ser uma presa fácil e passa a navegar as tempestades do mercado como um comandante naval experiente e calmo. O terceiro investimento inegociável é a criação agressiva de uma caixa de emergência. A ordem nos ensina, desde os primeiros graus, a erguer muralhas altas de proteção antes de iniciar um ataque. O dinheiro guardado exclusivamente para momentos de caos extremo é exatamente o que separa um homem livre, dono de si, de um refém acorrentado aos caprichos cruéis do destino cego. Entenda uma verdade fria agora. O mundo é um caos imprevisível e os mercados globais não possuem sentimentos por você. Uma doença grave, uma demissão inesperada, um motor fundido no meio do mês. Se você não possui um tesouro oculto de reserva financeira, a primeira tempestade que cruzar o seu caminho vai afundar o seu barco inteiro, levando junto a paz da sua família. Sem essa muralha de proteção construída, qualquer crise banal obriga você a rastejar até os bancos para tomar dívidas com juros criminosos e abusivos que destroem vidas inteiras em meses. A inflação real somada aos juros do cartão de crédito destrói o patrimônio de um obreiro com uma violência assustadora. A reserva de emergência é, na verdade, a sua paz de espírito. Você não está apenas guardando notas de papel. Você está comprando a sua dignidade à vista. Mantenha esse capital essencial totalmente intocável e disponível em liquidez imediata e segura. Ele não existe para render lucros mágicos ou bater a bolsa de valores. Ele existe puramente para garantir que você nunca, em hipótese alguma, tenha que se curvar perante o desespero. Essa é uma lição silenciosa sobre a preservação da honra humana em tempos sombrios. O aprendiz foca nos lucros ilusórios, enquanto o mestre foca intensamente na gestão implacável do risco de ruína. Acumule o equivalente a 6 meses do seu custo de vida básico. Feche os olhos para as tentações de consumo até que essa fortaleza financeira esteja completamente erguida e consolidada. Quando a caixa de guerra está cheia, a sua postura diante da vida muda. O medo da demissão some. O pavor dos imprevistos desaparece. Você passa a tomar decisões baseadas na lógica. A paz mental gerada pela reserva de emergência é o alicerce emocional que vai permitir que você execute o próximo passo com a frieza brutal de um calculista experiente e letal. Apenas depois de erguer essa base inquebrável, você fará o quarto e mais importante investimento inicial, o seu primeiro ativo real gerador de renda passiva. É aqui que o jogo muda completamente. A regra máxima é simples.
O seu dinheiro deve trabalhar duro por você enquanto o seu corpo descansa à noite. Esse é o segredo guardado a sangue pelos grandes construtores de impérios. Compre algo objetivo que coloque dinheiro líquido no seu bolso todos os meses, independentemente do seu esforço físico. Pode ser uma fração de um negócio ou um fundo imobiliário sólido. Um ativo bem escolhido é, na essência, um escravo de papel eficiente. Ele não dorme, não come, não reclama de cansaço e não pede férias prolongadas para o patrão. Quando você recebe o seu primeiro dividendo, mesmo que pequeno, algo violento muda na sua mente para sempre. A ficha cai pesada e a transmissão da verdade ancestral finalmente ocorre dentro de você. Você percebe na pele que o sistema financeiro, tantas vezes opressor, pode trabalhar milagrosamente a seu favor se você apenas conhecer e aplicar as leis matemáticas que o governam. Aos poucos, com disciplina de ferro, você reinveste todos os lucros gerados por esse primeiro ativo. Você não gasta o dividendo com luxos vazios. O capital fresco começa a gerar mais capital. Inicia-se um ciclo virtuoso infinito. O efeito brutal dos juros sobre os juros é a força mais poderosa, silenciosa e implacável de todo o universo financeiro conhecido pelos homens. Deixe o tempo trabalhar a seu favor sem interrupções. A paciência é a virtude suprema do investidor que entende a lição da pedra. Não interrompa o efeito multiplicador por ansiedade. Cada cota comprada é um tijolo no seu castelo. Cada real reinvestido é um soldado adicionado ao seu exército de geração de riqueza que nunca para de lutar pelas suas posses. Construir essa máquina leva tempo, suor e lágrimas nos primeiros anos, mas a recompensa é absoluta. A máquina de dividendos é o único caminho real para comprar a sua liberdade definitiva. Foque obcecamente na acumulação contínua desse primeiro ativo até que ele gere o suficiente para pagar pelo menos uma das suas contas básicas mensais. Esse é o marco da sua primeira vitória. O quinto investimento, muitas vezes ignorado pelos arrogantes, é o acesso direto aos ambientes onde o dinheiro grosso circula. O networking estratégico e intencional é uma ferramenta de alavancagem absurda. Um irmão mais velho da instituição me ensinou uma regra de ouro. Você se torna inevitavelmente a média exata das mentes com as quais divide a mesma mesa e o mesmo pão. Não tenha pena de pagar para estar nos lugares certos. Participe ativamente de encontros selecionados, conferências focadas e seminários práticos. O ambiente dita a sua velocidade de crescimento financeiro e pessoal. A fraternidade verdadeira nos negócios é construída trocando valor real com pessoas que estão anos-luz à sua frente no jogo. Não procure amigos de bar. Procure mestres de ofício dispostos a falar. Um único aperto de mão firme no momento certo pode encurtar décadas de sofrimento e suor. Nos ambientes fechados de alto nível, você não aprende apenas teoria barata ou truques rápidos. Você absorve por osmose a mentalidade agressiva, o vocabulário preciso e a postura inabalável daqueles que já dominam a matemática do capital. A proximidade com o poder acelera a sua jornada assustadoramente. Mas lembre-se da regra de ouro. Fique em silêncio absoluto nesses lugares. Observe cada detalhe, estude os movimentos e ouça muito mais do que fala. O silêncio é a arma do sábio. O aprendiz ganha o respeito dos maiores servindo calado e demonstrando disciplina férrea. O acesso contínuo a essas mentes brilhantes é o seu passaporte definitivo para mudar a linhagem da sua família. Chegar a esse nível de clareza mental e financeira não é para qualquer aventureiro. O conhecimento ancestral que você acabou de receber aqui hoje é um privilégio profundo e raro. Muitos homens passarão a vida inteira rodando em círculos de desespero e dívidas sem nunca, em toda a sua existência, ouvir essas palavras de fundação. Sinta gratidão silenciosa por estar desperto. Use essa luz recém-descoberta para guiar a sua caminhada com responsabilidade e força brutal. A jornada contínua da pedra bruta exige dedicação diária, mas a recompensa final é a liberdade inegociável. Não seja mais um espectador passivo vendo o seu futuro ser devorado pelas hienas do sistema. Assuma agora o controle das suas decisões e inicie a escavação profunda das suas fundações. Se isso fez sentido para você, deixa o like e se inscreve. Me ajuda demais e não te custa nada. Nos vemos no próximo encontro, obreiro.